Bem-vindo ao primeiro e único podcast de Gineco. Pra Gineco. E hoje com 3 convidadas muito especiais, né? Que é as garotas do diálogo. Posso chamar assim, garotas, porque são muito jovens. Eu me permito, porque eu sou um jurássico, mas eu estou diante de 3 doutoras e que são brilhantes na apresentação do podcast de vocês, né? A gente percebe muita preocupação com a evidência, vocês colocam todas as fontes do que vocês comentaram no podcast. E antes de mais nada, e antes de apresentar as 2 Fernandas e a Lucília, Fernanda Viana, Fernanda Mauro e Lucília Carvalho, doutoras, ginecologistas e obstetras, já com seus devidos RQE. Eu queria pedir a audiência. Ó, aprendi agora, hein? Não. Clica no sininho, Se inscreva no canal. se inscreva no canal. Tá aumentando para solidificar a bastante. nossa audiência, Isso. né? Então eu queria deixar vocês à vontade. A gente vai conversar com Fernanda Mauro, se apresentando, Lucília e Fernanda Viana. E a gente vai falar do podcast de vocês, da trajetória, como é que vocês bolaram isso. Vamos falar um pouco de internet, meio digital. Podemos falar um pouco de medicina, mas isso eu acho que não é o mais importante. O importante é esse mundo digital fazendo o molho, né, da especialidade de vocês, né? A preocupação. A gente estava falando aqui no backstage, Fernanda está falando, eu me preocupo toda vez que eu vou fazer uma postagem, se a minha fonte é verídica, se a minha evidência é forte, tem significância. Então, assim, é muito legal isso, essa preocupação. A gente quer entender isso. Então, Fernanda Mauro, pode começar? Fale de você. Pô, eu que começo? Né? Bom, eu sou Fernanda Mauro, eu sou do Rio, eu me formei na Faculdade Souza Marques, foi final de 2013. Eu fiz residência em ginecologia e obstetrícia, como ele já me apresentou. Foi no Hospital de Ipanema. Na época, o Hospital de Ipanema ele tinha associação com o Hospital Geral de Bom Sucesso. Agora teve algumas mudanças na residência. Mas na época era a ginecologia em Ipanema e a obstetrícia em Bom Sucesso. Depois que eu me formei, eu resolvi fazer pós de medicina fetal no Instituto Fernandes Figueira. Eu fiz alguns cursos de ultrassom em São Paulo, porque eu adoro imagem. Eu acho que a minha rede social, a maior parte dos meus posts são de imagem, de ultrassom, com explicação, porque eu gosto. Enfim, é isso. Além de me apresentar, eu queria agradecer pelo convite. Todos nós. Assim que próximo da gente lançar o nosso podcast, a gente viu de vocês, a gente ficou super empolgada. Então, a gente acompanha também. Então, assim, na hora que eu recebi a mensagem, eu mandei pras meninas, nossa, olha, chamaram a gente. Verdade, isso é verdade. É verdade. Então, estamos muito empolgados. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, Lucília. Eu sou Lucília Carvalho, eu me formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis em 2018. Eu sou de Petrópolis, amo minha cidade. E aí, quando eu terminei a faculdade, por estar tanto tempo na mesma cidade, tudo eu fiz lá, eu morava com os meus pais, eu achei que seria legal conhecer outro serviço, vir para uma cidade maior, conhecer outras vivências de medicina e de vida mesmo. Então, eu decidi fazer residência médica fora de Petrópolis. Foi uma decisão bem difícil para mim na época, porque eu estava muito habituada e muito confortável na cidade que eu já gostava muito, né? Aí eu pensei em algumas cidades, pensei em Belo Horizonte, pensei em São Paulo, pensei em Rio de Janeiro. Inicialmente, eu ainda tive uma dúvida, que eu estava na dúvida entre clínica médica e GO, porque eu gostava de tudo. Então, no momento, eu falei, gente, que hoje em dia eu penso, né? foi um surto. Que poderia passar pra qualquer coisa. Aí eu falei, vou fazer clínica, porque eu gosto de tudo, então eu quero ter tudo. E lá que tá a medicina, pensei assim. Aí eu fiz algumas provas e passei para a UERJ. Eu comecei a residência na UERJ em 2019, que é no hospital de excelência, numa enfermaria de excelência. Tudo entre aspas para dar super certo. Clínica médica. Aí comecei, não gostei. E entrei numa crise, assim, porque... Nossa, é muito difícil. Foi difícil escolher e quando eu vi que eu tinha feito a escolha entre aspas errada, foi um processo bem difícil na minha vida. Aí eu saí de férias no meio do primeiro ano e nas minhas férias eu tive coragem de pensar mesmo na minha vida. Conversei com a minha ginecologista lá de Petrópolis. Falei, olha, eu preciso de alguém nessa área para me explicar um pouquinho as diferenças e retomar a vivência para refazer minha escolha.
Aí foi isso que eu fiz. Aí eu saí, tranquei a residência. Foi uma decisão muito difícil, consequências pra mim, pros colegas que ficam com residente a menos no meio do ano. Sempre pensa nisso, né? Sim, foi A gente foi nunca muito pensou na legal. gente. A gente é muito legal. foi muito, muito difícil. Aí eu saí, e aí nisso eu já estava morando aqui no Rio, já tinha gostado da cidade, e comecei a pesquisar quais hospitais teriam o meu perfil, porque eu pensei, eu quero ter um pouquinho de clínica, eu quero ter um pouquinho de imagem, eu quero ter um pouquinho de cirurgia. Sim. E aí eu vi alguns, a minha preferência era o Hospital de Ipanema, mas fiz várias provas. Passou em todas. Com certeza. Segurou a vaga É de todas. todo mundo. Exato, segurou. Você fica falando assim, Lucília, você vai ficar com a vaga, tá? Não, pior que não, foi alguns, mas não todos, normal, assim. Aí, aí eu fui conhecer alguns serviços, né? E aí quando eu cheguei em Ipanema, eu lembro até hoje, eu fui conhecer, aí tinha um residente lá, o Vinícius, falou assim, você veio conhecer o hospital? Ele falou, então eu vou te mostrar todo o hospital. Ele é uma pessoa super empolgada, ele mostrou todo o hospital literalmente. Aí ele me levou para o chefe falou, quer conhecer o serviço? Então tá bom. Se apresentou e falou assim, venha numa sessão clínica, eu quero que você venha numa sessão clínica. Aí eu fui, foi da sua colega, da outra Fernanda. Na época era Ah, Aguinaldo. da Maneirada. Era o Aguinaldo. E aí eu fui na sessão clínica, fui super bem recebida, enfim. Fiquei muito feliz e decidi fazer residência em Ipanema. Aí terminei em 2023, agora, em março desse ano. Legal. E também tive uma dificuldade de traçar um caminho assim, tô me achando. Mas decidi agora fazer pós-graduação de medicina fetal no Instituto Fernandes Figueiredo. Por gostar bastante de imagem também. Bem Tipo, parecido. Teve ótimas Bem inspirações, parecido, gente. Aqui. não é à toa, né? Eu pedia muita ajuda pra Fer, me ajudava muito durante a residência, que eu ia falando das coisas que eu gostava, eu pedia pra acompanhar todo mundo, pra entender o que tava, onde eu me encaixava melhor, o que eu gostaria mais, o que eu gostaria de abrir mão, o que eu não abriria mão de forma alguma. E cheguei num serviço, assim, foi uma decisão um pouco em cima da hora, no sentido que eu tava com várias coisas na cabeça. Mas cheguei lá também, tô gostando muito do serviço. Fui muito Perfeito, né? acolhida e tal. Aí, sei lá, a sensação que eu tenho, como elas falou, que tem muita generosidade na minha formação. E aí, enfim, é isso. Tá indo. Aí Tô a gente indo. segue. Demonstra interesse, a gente demonstra, e quando a gente tem dom também, aquele É. chefe, aquela pessoa que pega na tua mão, ela fica um pouco mais também confortável e feliz de também, né, de fazer crescer, né? Então, acho que é bem legal. Quando você mostra interesse, desde o colégio, quando você está demonstrando Com interesse, certeza. aquele professor, ele vai te escolher ali pro resto, Uhum. né? Ele te escolhe. Enfim, mais ou menos isso. E como eu falo assim no podcast, por último, mas não menos importante, é exatamente isso. Sua frase. Exatamente. Eu sou Fernanda Viana, eu sempre me apresento pelo sobrenome, porque eu sou cercada de Fernandas, então sempre vem o sobrenome junto. Bom, então eu sou do Rio, mais precisamente de Nova Iguaçu. Nascida e criada em Nova Iguaçu. E eu fiz faculdade na Gama Filho. Quem aqui do Rio lembra que a Gama faliu, né? Fechou, foi... Foi pra Estácio. Nossa, foi super conturbado o final, assim, da minha faculdade. Aí eu fui pra Estácio, terminei na Estácio. E aí, meu pai é ginecologista também. Você é muito parecida com uma outra residente De lá onde? de Nova Iguaçu. Quem? Mariá. Você conhece Mariá? Conheço. Eu conheço a Mariá. Ela é muito parecida com Eu conheço a Verdade. Mariá. Eu conheço a Mariá. Cabelo, Sabe por quê? cabelo, Porque meu rosto irmão dela. é amigo de Mariá. Então, por isso que eu sei quem é a Mariá. Porque você Mas falou Mariá é mais tão nova bem de do... Nova Iguaçu, e aí Mariá fala de Nova Iguaçu. Eu falei assim, pô, A gente O povo tem de lá tem orgulho. A gente tem orgulho de ser de lá. Mas eu conheço a Mariá, eu conheço. Nem sabia que ela tava fazendo gineco, mas que legal. E meu pai é ginecologista. Então eu entendo sua admiração pelo seu pai. Meu pai pegou na minha mão, eu sei que é um privilégio. Eu acho que você fazer a mesma coisa que seu pai e ele poder abrir portas, assim. Então acho que meu pai me ajudou muito, sem dúvida. Qual o nome do seu pai? Jorge Luiz, beijo, pai, se estiver me vendo. Vai ver. Vai ver, vai ver. Jorge Luiz foi... eu acho Jorge que eu Luiz conheço. Calado Viana. Ele é lá de Nova Iguaçu. Jorge Luiz. Depois Acho que mostra. eu conheço. Te mostro a uma foto foto, dele. é. Depois você me diz. Ele trabalhou aonde? Ele fez PM na época de residência Conheço dele. Jorge Luiz. Poxa, espero que você goste dele, exatamente. Você vai, quando você chegar em casa, não sei se você mora com o moro, Jorge não, Luiz. A Márcia mora com os pais. Mas você vai falar assim, você conhece o Machado? Porque eu era tenente da PM Machado. E o Jorge, eu não sei se ele já estava quando eu cheguei ou se ele chegou depois que eu cheguei, tá? Mas e ele tinha um grande amigo também da PM,
que eles trabalhavam juntos. Paulo Lúcio. Paulo Lúcio. Aham, Paulo eles trabalham Lúcio. até hoje. Legal. É, Aham. sei quem é. Vou falar com ele, Vou te mostrar a foto pra ver como ele tá agora. Bom, e aí meu pai super me incentivou. Acho que ele me ajudou sempre muito. Sou extremamente grata. E aí começou a saga de qual residência vai fazer, né? E é muito difícil essa decisão. E eu sou uma pessoa muito indecisa. Na época eu me dei bem na prova, então pude escolher, o que é bom. Mas pra quem é indeciso, é meio complicado. E aí eu lembro que ele me falou uma frase que me marcou muito. Que foi: olha, tem muitos lugares bons, tem muitas pessoas boas, então assim, vai ser uma boa escolha. Mas se eu puder te dar um conselho ninguém vai te ensinar a operar gineco fora da residência. Então, se você puder operar dentro da residência, eu acho que é uma bela oportunidade. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, tinha aquela coisa, quando você ia visitar Ipanema, o nosso chefe, ele sempre falava assim: esse daqui é o gráfico de cirurgias dos hospitais. A gineco é a que mais Opera mais do que a uro. Mais do que a uro. É uma- então, ele É uma rivalidade né? interna, Não, assim. No meu hospital, lá no Saudável. Andaraí, a Uro operava mais que a gineco. Sim. Não. Se pegar esse A gráfico... A Uro opera mais sempre. que a gineco É. Em qualquer lugar. A gente tinha uma E rixa. não é que a Uro opera pouco, né? Obviamente. Não, eles são É. ótimos, Mas ele falou isso, eu falei assim, é pra que eu vou. E aí, como eu fiz Estácio, né, Gama e Estácio, meu internato foi em Bom Sucesso, de GO. E eu conheci Fernanda, porque a gente rodava a maternidade lá, a Fernanda era R1, eu era A interna. maternidade acabou por causa do incêndio? Tem a ver isso? Não, Não, a foi maternidade antes. continuou, É. mas por conta do incêndio, o doutor Agnaldo, na época, ficou com medo porque existia o risco de descredenciar Bom Sucesso da residência. Se vocês ficarem na mão. E a gente É. ficar na mão, no caso não era mais eu, era os residentes mais da frente, aí mudou pra Unirio. É, Mas ainda quando- existe maternidade lá em Bom Sucesso, funciona existe. normal, Ah. Quando nunca parou. eu já fiz Ipanema com Unirio. Acho que foi bem na transição. É. Mas aí eu já conhecia a Fê, eu era interna de lá, e ela falou, não, vem pra Ipanema, que Ipanema é muito bom e tudo mais. E aí eu entrei em Ipanema, Peraí, esse entra em Ipanema. Tem uma dificuldade. Não, Engraçado. eu porque- estudei olha só, demais, Não, eu é estudei porque demais. eu sou uma pessoa... Esse negócio. Coitado. Eu entrei em Ipanema. Eu tô com... Não, Não. é porque coitado dele. Eu sou uma pessoa que não sei fazer prova. Não Eu levei sei. ela em todas Todas as provas. Meu pai me levou em todas as minhas Ela provas. ficava Todas. com as amigas Calma aí. fazendo, É. decorando aquelas direitinhas. Sabia tudo. Só que eu não sou boa, então assim, galera que não é boa de fazer prova, não se desespere. É. Dá certo. Mas eu nunca fui muito boa de fazer prova, então eu nunca era aquela pessoa que ficava lá em primeiro que eu poderia escolher de primeira. Então assim, era frustrante pra ele, porque saiu o resultado e falava assim, pai, não passei. Como Aí não? eu Você fa- estudou é, tanto, eu né? estudei tanto, não sei o que. Eu falei, pai, não passei. Teve um dia que eu olhei e falei assim, quer saber? Eu estudo pra cacete. Vou pra prova. Não sei mais o que eu tô fazendo de errado. Fui pra uma festa. Não é pra fazer isso, tá? Fui pra uma festa. Aí ele ficou puto. Aí eu falei, vou pra uma festa. Vou sair mais cedo. Não vou beber na festa. Vou dormir e vou pra prova. Era a última, era de angular. Eu falei assim, vou fazer isso. Na mesma hora. Fui pra festa, saí, não sei o quê. Bebi um pouquinho. Cheguei em casa, dormi. Acho que deu uma relaxada tão grande que eu fui no dia seguinte sem expectativa nenhuma. Fiz a prova e passei. Passei legal. Olhei, tipo assim, eu pude escolher no leilão a Sim. cabeça, aquela coisa, né? Uhum. Cabeça lisa, não sei o quê. E aí eu passei legal. Mas assim, eu nunca fui muito bom. Por isso que ele tá assim, tipo, como É, que e você vocês passaram aí, pra não, Ipanema eu queria tão Ipanema, rápido? fui Acho pra que Ipanema. Tem uma dificuldade. né? Não, É, tem não, super. E tem. Você A não disputa disputa por só a Ipanema. sua É. vaga. É classificatório. Você disputa com os outros. É difícil. Não basta só Horrível, você não. estudar. É um período muito difícil, assim, eu acho. Eu acho que existem dois. Quando você sai da faculdade é muito difícil, que você fica num limbo. E quando você sai da residência é o outro limbo. Eu acho que são dois momentos assim, o que eu vou Dos 3 fazer? anos, vocês já terminaram. Sim. Sim. Dos 3 anos que vocês viveram de residência, qual é o ano que tem mais limbo? Segundo. Pra mim foi o terceiro. Terceiro. Terceiro? É porque lá no hospital, não Lá sei no se ainda é hospital assim. o pessoal fala do segundo. Não, é porque lá Mas no é porque no Ipanema, no segundo é onde segundo, você opera. você é rainha do hospital, entendeu? Você No opera segundo, todas você as tá- cirurgias. Tudo é seu. No seu auge, entendeu? Exato, porque o que No acontece... terceiro é passar o bastão. É. No segundo ano lá da residência, a gente é uma imersão na gineco. E você fica na obstetrícia, a gente chamava que era isso. Não é muito pouco, Não, mas você é dá o plantão menos. noturno, por exemplo. Então, assim, tem Isso. menos procedimento, né? Mas a curva de aprendizado da obstetrícia é muito maior.
Vocês não acham É mais isso? rápido, né? É mais Ah, rápido. sim, é mais rápido, muito mais sim, com rápido. certeza. É, com Mas certeza. aí, como no segundo ano da residência você faz muito de... Porque no primeiro ano, quando você tá no R1, na minha época eu nem subia no centro cirúrgico, não tinha carga horária. Mas eu internava todos os pacientes, eu fazia ambulatório geral. No R2, você faz todas as cirurgias que a no gente R2 chama lá separa de muito. convencional e vaginal, né? Então, assim, cara, você faz tudo, é muito legal. Então não tem É um muito limbo, bom. é tipo muito legal, entendeu? Você E fica o muito R3 vocês empolgada. fazem mais o quê? Assim, não é R3 ruim, você faz não. mama, na minha época, fazia mama e aos ístero Não, faz e bastante vídeo. Faz vídeo. bastante Não, vídeo. ístero e vídeo. Você não faz nada. Você já. ficava no manipulador. Manipulador. Porque tinha um resende da vídeo. Sim, sim. Então você não ia fazer vídeo, né? Tinha uma No, disputa no, ali. no manipulador, implorando Mas ístero pra faz fazer uma bastante. ligadura. É, mas ístero faz bastante, bastante. E mama, né? Eu acho que as cirurgias... Pra Quando você quem- fala ístero, é ístero. Esteroscopia. Cirúrgica Isso. diagnóstica. É porque depende muito do seu perfil. Do Por perfil. exemplo, eu nunca pensei em fazer mama, apesar de achar, gente... Se eu pensasse racionalmente, eu acho que é uma ótima Ótima- especialidade. É, eu ótima acho também. Acho que se eu fosse uma Por quê? pessoa racional, porque eu acho que... Eu acho a cirurgia da mama uma cirurgia Anatômica. anatômica. Eu acho que tem menos surpresa do que uma cirurgia abdominal, né? Então, eu acho Isso que você está falando foi uma coisa... Em termos Uma de conclusão de planejamento, duas Eu residentes, acho. ex-residentes. Eu acho que tem menos surpresa. É mais anatômico, eu acho. E outra coisa, a principal está- o causa que de você tá mortalidade falando, vai ser Fernanda? câncer de mama, né? Vai ter demanda. Ah, mas eu nem penso nisso, eu O que nem a penso na Fernanda demanda. tá falando Eu penso muito é que mais você na... tá pensando em qualidade de vida. Sim, Ah, com por isso que eu tô certeza. falando racional, gente. eu sou sim, obstetra. sim. É. Exatamente. Qualidade. Porque você sai Sim. da emergência e vai para uma coisa muito mais controlada, Sim, Que Com é a- certeza. que é a mama. né? eu acho que é uma boa... E foi a conclusão que as Sim. duas mastologistas. É uma boa O sub. que eu vejo e o que eu aprendi com elas é que migrar Da para a gineco. mastologia é um pouco Ah, Ah, não, doloroso, é bem Concordo. doloroso, isso eu acho. Né? Você deixar de fazer o resto. Exatamente. É só E tem um mastologia. tempo, tem uma maturação para Ah, você migrar, Sim. né? Deixar de fazer aquilo. E você compete com mais dois especialistas. O radiologista, que hoje está começando a cirurgião fazer geral. mama, É. e o cirurgião geral. Pode Lógico, fazer com algumas outro. vantagens, porque tem o Eu olhar acho. da Que a gente. mulher sempre eu vai acho. perguntar também algo. O que eu acho que Ginecológico. difícil da transição, que um dia conversando com uma mastologista, eu até concordei com ela, é que, por exemplo, eu sou gineco. Aí eu vou encaminhar pra masto. Mas se a masto fizer gineco, É a ética. Ela não pode ficar com a paciente. Exatamente. Ela tem que... só que isso é muito, assim, eu acho que tem paciente pra todo mundo, eu acho que tem a Aham. questão da ética. É Eu não muito- tenho esse medo, mas é eu muito delicado essa... muito delicado. É bem Porque certo. a paciente, ela não vê isso. não vê. Ela não faz na gosta de maldade, você, aí ela ela não começa, vê. tá para colher o meu preventivo? Né? Exatamente. É. Checa esse exame daqui. E ela tá passando Que que por uma situação que é um câncer de mama, onde ela achou quem vai lidar com ela e às vezes a pessoa vai virar referência dela, porque é Exatamente. um momento muito crítico da vida, né? Então é muito Sim. complicado. Mas enfim, eu, apesar da minha não racionalidade, eu não amava a mama. Então, o R3 pra mim é tipo assim, quem vai subir pra cirurgia da mama? Gente, se fosse uma cirurgia Então, abdominal, todo lá mundo ia em falar. Ipanema, Tá bom. vocês, quando chegava ao R3, é que começava a mama. A mama é cirúrgica. É, a o mama ambulatório você E faz o desde... R3. desde Sim. o Não, R3. É bem mas a mama é diferente cirúrgica. Lá, a grade. divisões. É, vocês. eu acabei E de vocês- formar, então na minha cabeça tá bem recente. Então, assim, no primeiro ano, você sobe para todos os centros cirúrgicos, menos o da vídeo, para auxiliar. Então, a gente faz auxílio na mama, auxílio nas cirurgias convencionais, isso. abdominais e vaginais. Fica auxiliando, estudando anatomia, aprendendo os tempos. E Internando aí, o paciente. afastando o campo, É. né? Aquela questão e aprendendo. Porque quando você Mas chega o no R1 segundo não fica tão ano, sobrecarregado sozinho, não. não fica nada, não fica Você não nada fica, sozinho. é. Lá Nossa, o meu era o uma R1 mão tem- de obra. tem Não. babá. Tem, O R1 tem babá. Muito apoio, muito apoio. É, muito eu acho apoio. que é. Dos R2. Dos R2. outros, é. Então, Porque assim, quando Na o chefe mão, vai vai na brigar... Já foi. Não, mas é que quando Mas Sério? Você, Não, ele é o Eu, professor, ele eu trouxe fica rindo. 3 residentes Ah. aqui. Vocês O são, episódio... Ipanema tá sendo o primeiro lugar, galera. Vá pra Ipanema. É. Porque é o primeiro, Não, é o eu primeiro sempre grupo. elogiei Ipanema. Eu não tenho o que Não. dizer. É o primeiro grupo. mas o Então, resto... quando elas falam isso, sempre... Isso é hierarquia. Isso nunca existiu. Tá existindo de um tempo pra Não, mas cá. ó, deixa é eu uma te falar. hierarquia. O raciocínio por trás É. tem até hierarquia. Tem. Porque o que acontece? Se desse qualquer problema, o doutor Aguinaldo ia chamar o R2, que é Não, o O R2 é o chefe responsável. é o chefe. O R2 ele considera o chefe da enfermaria, o chefe das cirurgias. Então, se o R1 errasse, a Ele culpa não não tem é culpa. nunca. R1. O R1 ele sempre olhava e falava assim: você é R1.
Cadê o R2? Então, assim, óbvio, tem ainda... Eu acho que nós somos pessoas Mas muito... vocês pegavam na mão, porque se desse ruim... Exatamente, também tem o lado da sim. hierarquia, mas além disso, você acaba se comprometendo. Aí vem o lado que eu acho que a gente vai virando staff, vai passando os anos. Você pensa que é legal você ser legal com as outras pessoas, sabe? É legal você saber que alguém vai estar ali do seu lado, que alguém um dia te sentou e te explicou. E aí vem o outro lado. É legal ter um residente interessado. Gente, eu não tenho problema com nada, mas eu odeio residente desinteressado. Então, assim, você ter aquele R1 que tá atrás, que quer melhorar, que quer... O R2 fica com vontade de ensinar. Porque, assim, vai ajudar ele, vai... Então, tem um quê de hierarquia também, entendeu? Eu não vi muitos serviços, mas tinha, por exemplo, o serviço de bom sucesso, que a gente comparava na época, que a gente tinha contato com os residentes de bom sucesso por causa da maternidade. E depois... Entrei lá em Bom Sucesso como staff, aí tinha os residentes, vi como eles ficaram. Agora na UF você vê os residentes. Então, assim, você vê residentes em outros serviços. E o que eu acho é que a gente tinha uma sintonia, tinha um clima bom. E isso foi uma das coisas que me atraiu na residência. Porque não era um clima ruim de competição, ou, você é meu R-, você vai fazer isso. Não, Não, isso sim, assim, eu sei que não. Era bem amigável, era bem sei. legal, assim. Assim, Mas não é todos os lugares, não são todos. Não, mas ele é muito marcante. Não, O que eu quero dizer é isso. É. Por exemplo, lá no hospital, na seção clínica, é um auditório. Tem 48 lugares. Todos os anos, os R3 sentam um grupo aqui, aí os R1 viraram R2 desce, aí entra não. O lá nosso não. tem lado de staff e lado junto de misturado. residente. Não, mas é uma Eu brincadeira nunca que a gente consegui faz. misturar. Não, A é gente tudo misturado. Né? misturado. Porque É bem assim, misturado. É bem misturado. E você percebe, eu vejo muito bom relacionamento entre eles. Sim. Eu tenho muito contato com o pessoal do Moncorvo, assim, quando eu era fazia residência, né? Eu me formei ano passado. Também sou igual a você. Tenho muito contato com uma galerinha que se formou, até porque muita gente virou minha amiga, até por causa do meu pai, eu fiz eletivo lá. Então, assim, elas falam que por mais que tenha um bom relacionamento, porque você tem que tentar manter, porque senão você se surta. Lógico, Porque a residência é surtante. Uhum. Então, assim, você tem que manter um bom relacionamento com todo mundo. Mas mesmo assim, sempre tem. Você se releva, né? Você escolhe suas batalhas na residência. Mas, assim, sempre tem aquele que quer dar aquele migué. Sim. Aquele que uma amiga maior. Sim. Então, dependendo do grupo que chega, que tem aquele grupo que é o que você olha e você fala assim, essa vai dar problema, essa aqui vai ser de boa, essa aqui não sei o quê. Então, dependendo da galera que entra, desestrutura todo mundo. Sim, entendeu? Então, assim, a minha residência, particularmente, eu tive muito bom contato com eles. A galera pra baixo que foi entrando depois de mim, não tive, entendeu? Entendi. Então, assim, eu como R1, R2, os meus R3, ótimo. Óbvio, aquela coisa de cobrança, não era tão bem estruturado, isso faz diferença. Isso que eu ia falar, era estruturado. Chegavam pra gente e deixavam muito claro o que era esperado Isso- de cada um. isso então faz eu não diferença. tinha que falar Porque- outra coisa. É. Eu sabia a regra. Sim, É. porque quando, por exemplo, as minhas R2 ou R3, eu falhava em alguma coisa, a culpa era realmente do R1. Eu esquecia alguma reserva de sangue, alguma coisa, era do R1. E não quero entrar nessa cirurgia. Aí, a gente que é R1 entrava, então não era uma coisa bem estruturada. E, tipo assim, elas não entravam, iam embora, entendeu? Não existe nem essa não possibilidade. existe Lá não essa existe chance. essa possibilidade. Você vai embora, você nem volta. Semana semana que vem você não pode ir opera. embora. E aí a mas não gente tinha volta. que Isso. acobertar, então assim, Não, rolava se uma acontecesse coisinha isso, se eu dessa. fosse staff, eu ia falar, a partir de agora, essa R1 vai operar todas as cirurgias, Lógico, porque ela foi isso interessada. nem era uma negociação. Assim, Mas eu nunca vou clara aconteceu. pra A mim. gente, se tinha briga, era Acho pra... que faz parte de pegar uma a cirurgia. estrutura do hospital, isso Eu acho que acontecer. Vocês, faz. então, como R2, participaram bastante do movimento cirúrgico. Isso é diferente do Moncorvo É também. todo, não, todo movimento cirúrgico movimento, de abdominal e R2. vaginal, todo é do R2. Todo. E aí, esterectomias. você estava falando, vocês que dominam. Era vocês que programavam a cirurgia, Não. definiam Não. quais Não. eram as cirurgias? Quem ligava? Secretário. Secretário. Quem Não, mas Não, quem mas, programava cara, o mapa era o chefe. Quem programava... sim. Não, E mas... quem chefe, ligava, é. a gente sempre teve bons... Bons né? secretários. Obrigada pelos nossos secretários. Sim. Não, é porque eu vejo isso Muito de todo mundo eficientes sai, né? Porque mesmo. assim, eu fiz fetal. A fetal, a realidade é que você não liga pra paciente, é um ambulatório, a paciente já sai marca, então eu não tive esse contato. Cara, as pessoas que saíram de Ipanema e foram fazer alguma subespecialidade cirúrgica, o maior estresse era
você ser o seu próprio secretário. A gente era, Nandaré. E Não, montar é uma- bizarro, uma porque é marcha, não? estresse, porque... Não, então, é muito... O que é o preparando o pra próprio vida. secretário? Aquele que liga pro paciente. É, porque na verdade... Porque o hospital está tão desestruturado É isso. que você que Não, porque, pensa assim, na citologia que não tem... É isso, não é tem, É exatamente isso. é Em exatamente. Ipanema é o seguinte, se você tem lá a guia, estão todas organizadas, bonitinhas, por data de quando foi liberada. Quando você pega, o secretário ligou, foi liberado a guia com um exame que não estava atrasado, né, a gente vai olhar quem é a pessoa que liberou a guia, se foi residente, se foi staff, vai ligar pro staff ou pro residente, entender. Resolve isso. Resolve isso. Tem que A tá tudo paciente tem que estar. redondo. Então, assim, quando você sai, você se depara que as pacientes não têm exame, os pacientes esquecem exame. A gente não é a linha de frente pra isso. A paciente já chega pronta pra gente. Muito diferente, Nandaré. Então, o máximo que pode Mas acontecer é muito diferente ter de um todo o atraso. resto, Não, assim. isso é muito... A É, fila é muito Eu organizada. acho que isso é bem É organizado. muito organizada. E a gente tem secretários que, hoje em dia, eles entendem totalmente o que tá escrito Tudo na ali. guia. Tudo, A tudo. nossa. O que é uma esterectomia, Na gente? época, Você não agora precisa ela deve discutir. Material de vídeo. Exatamente. Entende Eles de entendem de material. material de vídeo. Eles sabem o que tem que pedir. isso. De tanto Hoje que eu não faz. sei como é que tá então. o meu serviço. Eu acho que deve ter melhorado Mas bastante. houve Mas um treinamento, quer dizer, Ah, o chefe cola. do serviço Ah, fez sim. questão Ao longo de muitos que aquilo- anos. É, eu cheguei sim. com tudo pronto. E elas vão passando, né? É. Tipo assim, Sim. quando Não, muda não, porque a gente secretária, está falando ela A de gente mudou, na nossa administrativo, época a gente mudou. não está É. falando de médico. Não, então, né? mas aí, quando a minha secretária foi embora, ela já não fazia muita coisa, mas ela teve que passar todas as informações para a nova secretária, que já não eram muitas. É isso. Mas ela passava É. as informações. Então, provavelmente, essa secretária principal da vida que a pessoa montou, quando muda, passa É. adiante tudo aquilo. Ela Não. demora um tempinho, mas... Mas Aí não. você Pega mais falou uma rápido. coisa que eu queria entender melhor. É, quando você sai do hospital e vai para algum serviço para operar, alguma- você sofre o quê? Você sofre com a dificuldade desses outros lugares? É, isso? É porque você... Que era organizado. Porque era uma mamata, tipo isso. É maravilhoso a organização. Ah, todo A- Porque não é gente- só operar. A não é gente, só pegar. a gente Se brinca que essa- Ipanema é uma casinha feliz. É isso Assim, que na eu maior queria parte dos perguntar pra momentos, vocês. entendeu? É. Vocês se formaram Como é que e tá caíram isso? no mercado. Então, Como é que é isso? Porque mas aí... tirando o hospital, o chapéu do hospital, Sim. SUS, tá todo organizado do jeito que ele é, não importa. Quando você cai no mundo privado, é você que tem que fazer. Sim. Como é que vocês estão em relação a isso? Vocês treinaram isso? Então, Vocês mas estão aí- treinadas para Não. isso? A gente traz... O início desesperador. É. Agora... Já tá entendendo como é que é. É isso. Exatamente. Mas é porque eu acho que isso é um déficit de toda a residência. Então, assim, Então, coisas que poderiam... déficit? Então não ensinam. Ensinam só uma visão. Não, ensinam visão- é Não isso. ensinam a operar e Não. ensinam Não, É eu isso. quero te dizer A que você, matéria. quando você... Não, em qualquer profissão, você, dentro da sua graduação e pós-graduação, você é treinado para o mercado, seja ele a Sim, nível não, a residência público não e o ensina. Não, privado. não ensina, não ensina, não ensina. Por exemplo, Quando você vai fazer, isso você que vai você- atender uma paciente no Então é uma privado, falha, né? são outras queixas, são outras perguntas. Um pré-natal no privado é totalmente diferente de um pré-natal no SUS, totalmente diferente. Quando você falou da questão da cirurgia, solicitar uma cirurgia Uma guia, pro plano um privado, pro hospital privado. Ninguém te ensina isso. Então, assim, é isso, primeira cirurgia, vou operar. O que eu faço? É isso, é Tem desesperador. uma equipe. É Tem isso, equipe. entendeu? Você tem um pai médico que te ajuda, te dá uma dica. Se você for operar com ele, você já está Sim. vendo. Mas quem não tem nenhuma referência assim do lado, é muito difícil, né? É Acho que muito. Mas aí é isso, você vai criar boas relações Ah, pra poder... network. Exatamente. Então, As pessoas você tem vão que ter ensinando. network. Pra essa pessoa te ajudar, nem que seja seu R+, nem É que seja o seu acontecia. staff. Até hoje eu Mas sou ela, a perguntava, Lucília eu perguntava falou, pra ela. Pra ele. lá no começo, Ah, dos neurocirurgiões, é, assim, de Poxa, pessoas mas e aí? comentando, né? a gineco é legal, as pessoas do network são legais, mas os neuros não são tão legais. Será que os ginecos também não são legais? Eles vão te ensinar isso? Ah, ensina. Ah, Eu é. solicito muito, tanto os meus R+, quanto os meus staffs até hoje. E eles geralmente são muito legais. aberto. Um dos meus staffs, um amigo estava indo para São José, outro amigo estava indo para Friburgo, ele ficou procurando se tinha contatos nessa cidade para passar. Aí, por exemplo, uma vez a gente falou, a gente vai começar a atender em consultório. A gente não tem muito contato com marcas. Ele falou, rapidinho. Demorou uns 2 dias, ele fez um PDF. Assim, tal remédio, tais marcas, tal remédio. Isso eu tenho, tô organizando aqui para vocês, toma.
Então, assim, Eu por acho isso que as eu pessoas falo. bem felizes. Dei Quando sorte, você fala né? marca, é o nome do remédio. Nome comercial dos remédios, botou Isso assim... também tinha uma que ter coisa uma tão aula sobre pequenininha, isso. Isso é mas- dificílimo. Vocês fazem seminário? A gente passa dedos De- de estrela quando de chega tudo, lá na hora, ferrou. Últimos conheço, trabalhos exatamente. da É dificílimo. Cochrane, revisão sistemática, a COG, e ninguém fala do nome. Mas dos é, remédios. eu uma lembro coisa- eu tenho várias memórias boas, assim, eu lembro de outro staff chegar, assim, com um coletor pra colher citologia em meio líquido, que a gente não tinha, a gente só tinha lâmina. Eles chegam assim, aqui, vocês precisam aprender meio líquido, é isso que a gente colhe aqui fora, e distribuindo. Então tinha um ambiente onde a gente tinha liberdade de exigir, por fora, né, e perguntando um pouquinho mais, não era numa sessão, você tinha, que nem ela falou, tinha interesse, chegava lá, falou, E tem aqueles Me explica staffs que aí. são mais fechadinhos, né? É. Não soltam muita coisa. E tem aqueles que são Mas o que mais generosos. O que eu achei legal, mas eu já tinha... Depois que eu me formei em Ipanema, eu entrei em Ipanema como staff. E aí, algum residente, eu não lembro qual que foi, teve um clique que eu achei muito legal de... Em toda apresentação, quando ele ia falar alguma medicação, ele botava o valor da medicação. Eu achei isso muito interessante. Porque, no fundo, algumas medicações eu não tinha a menor ideia dos valores. Então, assim, ele começou, não era nome comercial, mas era o valor ali mais ou menos de tanto a tanto. Isso você começa a se adaptar exatamente Um novo momento que um você vai novo viver. momento. E eu acho isso legal, porque aí você tem uma troca. Nas nossas sessões em Ipanema, no final, normalmente a gente tinha uma troca da experiência de cada profissional. Isso é muito legal. E aí a experiência, muitas vezes, e no podcast a gente... É. A Lucília, ela vinha com a experiência do SUS. aham. Que ela ainda não tinha, quando a gente começou, ela não tinha se formado, e eu e a Fê com a experiência do particular. Porque, assim, por mais que eu seja o mesmo cuidar, a mesma empatia com os É um público pacientes, diferente. cara, Um a acesso, demanda né? é muito diferente. É muito diferente em tudo. O paciente do SUS, às vezes, eu tenho que olhar e pensar assim, qual remédio tem no posto pra ele pegar? Qual remédio? Tá, esse tem. Esse você tem dinheiro pra pagar? Ah, tem. O do consultório, não é nem se ele tem dinheiro ou não. Às vezes, ele exige que você saiba a melhor marca. Então, assim, é uma cobrança. E alguns exames, exatamente, meio líquido. Recentemente, uma amiga nossa mandou pra mim e pra Fernanda. Gente, eu tenho esse pote e eu tenho isso. O que eu faço? Aí eu fiquei assim, uma setinha. Pega isso, coloca aqui, gira. Eu acho que eu aprendi isso sozinha, no final das contas, entendeu? Então, cara... Não, a gente bateu cabeça. Não, bateu muita cabeça, É. mas eu sempre tive muita gente... Eu acho isso, como você é interessada, vai atrás, pergunta... Tem uma troca, não é? Eu não só tô te pedindo, te cobrando. Eu vou te dar um feedback, eu vou te dar alguma coisa em troca, Sim. né? Cara, eu sempre tive muita ajuda. Os procedimentos ginecológicos, cara, meia volta eu ligo pra Fernanda. Falo, cara, eu faço mais obstetrícia, meus pacientes entram em emergência. E aí, o que falta aqui? O que eu preciso escrever? Porque De tem coisas... burocracia mesmo. E hoje É em de- dia, a gente se depara no consultório tendo que ensinar a nossa secretária. Eu É. fico assim, é muito difícil, gente. Ser gestor, falta isso. Falta uma aula de gestão. É. Falta uma aula de É. gestão na residência. Falta uma aula de jurídico na Hoje residência. vocês E marketing. terminaram, tirando É. a Lucília, que saiu agora. Falta. Fernanda, as duas Fernandas. Você está fazendo a parte mais Fetal. medicina fetal, Uhum. mas está fazendo clínica, consultório. Sim, sim, Clínica. consultório. E você fez a cirurgia, é isso? É, eu fiz meu R4. Depois de sair, eu fiz o R4 Lá em Ipanema. lá em Ipanema. Divide endoscopia. De endoscopia. Isso. E aí, estão em atividade de consultório. Sim, Sim. nós somos sócias. Ah, vocês têm um Ah, tá. consultório. Então, e Aonde é isso que que é? eu queria... No Jardim Jardim Botânico. Eu queria entender. Temos outros 2 sócios. Exatamente. Nós somos 4 ginecologistas. 4 ginecologistas. Foi fácil isso, essa decisão de ir? Montar o consultório. Precisou ter alguma referência? É tranquilo? Essa Não. é a dica pra ela. Sim. Não, coitada da não. Fernanda. Quando eu dou a muita gente dica, saiu da eu dou residência, dica. a gente não abriu direto consultório. A gente atendia num lugar que era uma Que lugar? clínica. Vocês atendiam numa Não tem popular. problema. Não, era uma popular, era uma clínica no Leblon. Tá, vocês queriam ter uma vivência fora daquelas que vocês tiveram É. no ambulatório geral Sim. do Começaram a hospital. atender como se fosse um particular mesmo. Não, então, era a um gente plano não, de na saúde. Tava verdade, faltando não, na o quê? verdade- Script. Falta script. É difícil você Acho que ter um script pra amadurecimento. descobrir uma SOP. Sim. Sim, é muito difícil. Né? Porque a gente sabe, SOF, vocês são ótimas nisso. Eu vi um podcast de vocês falando de... Mas
na hora, no tete-a-tete, Sim. que você olha para você falar as sequências, perguntas. Às vezes a pessoa Sim. não está querendo conversar com você. Ela quer conversar com você, ela não está querendo É. responder nenhum questionário. E você tem que... Então, é um momento que você começa a aprender a ser médico. O que ele tá querendo A dizer ouvir. é que, tipo, muita gente sai da residência e faz um ambulatório popular de gineco. Pode Pra ser você popular, começar, ou pode ser ou numa clínica, não pra você importa. começar mas a a gente criar o seu fez. script, pra quando você tiver suas pacientes consolidadas, você tá muito mais tranquilo. Não, Então, foi mas a gente exatamente fez isso que a gente E isso fez. eu recomendo, ó. Vai recomendação não. dos residentes. É. Dos residentes. Eu Eu acho que foi recomendo fundamental. todos os meus residentes a fazerem clínica popular durante a residência, se Licença. puder. É. Tipo, no final, no R3. Sim. A Fê O fez, R3 a de Lucy vocês fez. tinha tempo para fazer? Aos sábados ou domingos. Muito tempo. Mas é porque o que A acontece? gente não tinha off. Nem no Não, F4. é. Então tá aí, doutor Ignaldo não dava off. Nenhum dos anos. Não, mas é que a realidade é que no hospital cirúrgico, que é o da ponta, né? O que você vê lá, você não vê no seu consultório. O que você vê no seu consultório, você Sim. não vê lá. Aí quando você vai pra uma clínica popular, É. você começa a ter uma noção O dia a das dia. queixas mais comuns. E eu até falo, aí é sábado, os residentes às vezes falam, hoje eu vou trabalhar lá. O que você vai fazer no sábado? Eu falei, pode me mandar mensagem e a gente discute algum caso. E eu sempre falo, gente, a paciente vai ter um retorno. Se ela vai ter um retorno em 15 dias, você tem 15 dias pra estudar. É. Esse é o seu momento. Então, assim, Perfeito. O meu pai fala isso. a mesma esse é o coisa seu também. momento. Se você tá no consultório, se ela vai voltar. Não Você sei pensa. mesmo. Isso. É. Você vai É sorrir, exatamente isso. você vai ser muito compreensível e você vai estudar. Né? Eu brincava, Anamnese, mas exame físico, eu não lembro o nome do remédio. Olha, eu falo, vocês gente, estão falando abre. isso no ar. Não, Vai mas, ter que... mas é exatamente Eu do concordo residente. plenamente. Eu acho que isso é Todo mundo genuíno, tem, Sim. tem o tá? crescimento. Eu acho que tinha que ter umas 2 ou 3 aulas no tablado pra Sim. você... Porque não É um é teatro, enganação. mas é não um é teatro. enganação. Sim. O olhar, a maneira como se olha, a maneira como você... Isso pode ser no hospital público, não precisa ser no privado. Você indica uma cirurgia, você fala da melhor opção cirúrgica. Eu vejo a dificuldade dos residentes de indicar uma elitrocele, uma copoclase. Uhum. Tá? Tem muitas clientes no nosso hospital que podem se beneficiar. Eles não conseguem falar a ponto de... Eu não sei se... Não é a maneira como você fala com autoridade Aham. no assunto. Eu conheço isso. Eu tenho isso de bom para você. Temos essa. Então, essa ginga, esse swing no conversar é que é o importante É bem que a gente difícil. só vai É. ter nessas clínicas. Eu acho que também a gente sai Independente da empatia. É, sim, Empatia é uma sim, coisa que sim. você começa lá Lógico. atrás, Não, desde né? sempre. Mas a maneira é um treinamento. Sim. E o que a gente sofre muito, eu acho que você vai sofrer também, eu acho que por a gente ter um rostinho mais de nova. É o pior. Ah, o italiano Você está. Ah, mas deixa eu te falar uma coisa. Mas vocês, exatamente. eu acho que ela você... é muito jovem. É isso. Ela também, mas ela é mais séria. Ela Mas, também, é vocês assim, eu acho que você vai duas. sofrer muito. É a sensação de você querer afirmar que você sabe. É. Entendeu? É. Você sai, eu tenho a cara muito de nova. Eu não preciso provar nada. Só que você Não. sai, quando você sai da residência, você acha que você tem que provar. O tempo que inteiro, é uma sensação. A mesmo. sua idade não condiz com, óbvio, a experiência a gente não tem tanta, mas com o que você sabe, entendeu? Então, Mas acho eu que já pra passei mim, por eu algumas acho que não só a situações idade, no mais início. É difícil. pouca experiência. Então, eu sempre falo com a Feira, a sensação que eu tenho é assim, o que eu não tenho de experiência, eu tenho que compensar com estudo. Eu não posso achar que eu vou estar de igual para igual com alguém que tem muito mais experiência que eu e já está estudando há muito é isso que eu tô tempo. falando, mas mesmo E- assim, você e dá sabe, conta, você né? sabe tratar uma só, você Ah, sabe sim, fazer sim. tudo. Só que quando você chega de frente a frente num consultório, muitas vezes você olha e fala assim, essa pessoa não tá acreditando em mim, porque eu tenho cara de sim. novinha, Aham. entendeu? E- Dá não. aquela sensação, aquele retorno que você fala Em assim, falar em questão Mas você ainda de vai sentir trabalho, isso né? por um tempo. Eu falei com as É. meninas. eu E tá fui tudo bem. trabalhar- Depois você passa É. a não ligar. exato. No início não, você passa liga. a não É. ligar, Eu, mas, pelo nossa, menos, ligava. Eu ligo muito. Agora eu falo pra fico, ele. fica quem quer. É. Fica quem acredita no que eu tô fazendo. Mas no início é muito frustrante. É muito difícil. Eu senti bastante, assim, esses dias, assim, esse tempo pra trás. Eu comecei a trabalhar, um dos lugares que eu comecei foi uma clínica popular em Copacabana, que é muito público idoso. Então, eu só atendo, eu falei com as meninas, né? 50 a mais. Era todo mundo entra, novinha. E antes era um médico, homem mais velho.
fulano saiu. Eu falei, sim, sou eu agora. E, tipo, já criou o meu boas-vindas. Eu falei, agora sou eu e tal, não sei o quê. Como Mas você é vai isso. se formar As ali, pessoas... né, se portar. Mas eu acho que no início, foi o que a Fê falou, eu me incomodava muito, tanto que, assim, eu adoro usar sapato baixo. Eu sou baixa, né? Quem tá vendo no vídeo às vezes não tem certeza. Eu sou bem baixa. E eu tenho cara de nova. E aí eu falava, cara, eu vou de salto. Cara, teve uma hora que eu pensei assim, cara, eu vou com o meu tênis, que eu adoro meu tênis. Assim, eu resolvi, porque às vezes eu tava atendendo... Aí, exatamente, tava atendendo na emergência, hospital particular. Mas qual é a sua idade? Perguntava pra mim. Aí, a primeira vez Aí você começa a tentar, né? Não, é Botox. Não, aí, cara, na última vez eu tava irritada. Eu assim, pode ficar tranquila, eu sou mais velha que você. Cara, eu recebi uma pergunta de uma paciente super jovem. Tipo, nem o jovem tem empatia com o jovem, sabe? Aí eu, cara, é isso, aí você vai. Aí no final eu pensei assim, gente, tomara que eu fique com cara de novinha pra sempre. Eu vou pensar desse jeito. É o que você E exatamente, fica quem quer. Exato. Cara, quem não quer, aí vai embora. Aí, às vezes, a pessoa vai embora e volta. E volta, porque ela percebe, cara... É isso, a pessoa sabia, a pessoa teve empatia, foi um bom atendimento e volta, mas a gente sofre. Mulher jovem e baixa, difícil, me deram de dica na residência, assim, que foi dica de ouro. É o que acontece. A minha residência é um perfil muito cirúrgico, então eu já entrei, eu lembro que eu falava assim, poxa, mas aqui a gente não vai ficar tratando muita SOP e tal, onde eu vou aprender isso, como é que eu vou fazer? E aí uma R+, estava saindo e virou e falou assim, fica tranquila, gineco no hospital, toda hora vai ter alguém, funcionário do hospital, pedindo uma consulta, pedindo atendimento, pedindo uma ajuda. Faça isso. Sempre deixa a pessoa vir até você, aprende a lidar com as dúvidas do corredor, aprende a estar sempre disponível para isso que você vai aprender. Eu falei, verdade. Depois eu Lucília é a rainha dos gatos. Do que é isso? Sabe que lá no hospital... Você pode fazer uma ultrassom de uma paciente? Que paciente não é uma funcionária. Você sabe que lá no hospital, que vou contar uma história e pra assim, vocês. você vai, de certa forma, né, tendo um contato diferente com aquela paciente que vem de SUSREG para uma indicação cirúrgica, enfim. É assim mesmo. Às vezes vou está contar perto, rápido uma história pra vocês. Tinha um professor, Edgar da Rosa Ribeiro, professor antigo, já falecido, e ele era apaixonado por carros. E ele era um cara muito rico. Enfim, ele sempre trocava os carros. Aí na época ele comprou um Monza, era o último tipo, o último carro mais bacana e tal. E ele botava sempre num estacionamento no pátio do hospital. E ele tinha mania de fazer o atendimento do corredor, né? E aquilo acabou ganhando notoriedade dentro do hospital e virou a Clínica Monza. A gente pegava... porque quando ele chegava no hospital, ele ia estacionar o carro, já ia começando a chegar a copeira, a menina que limpava não sei o quê, a mulher lá do 5º andar, lá eles iam chegando e faziam uma filinha. E ele ali no carro mesmo, saindo do carro, ele já dava as consultas. E às vezes tinha consulta e evoluía para uma cirurgia. Então, o chefe perguntava, o chefe de clínica, quem é essa mulher? É da Clínica Monza. É da Clínica Monza. Genial, não, é muito tio bom, Gato, muito era bom. a Clínica Monza. Muito bom. E deixa eu perguntar, como, assim, vocês se conheceram na residência? Uma era maior, eu era R3 e eu era R1. R1. A Fê há 2 anos na minha filha. E como conheceu ela e como vocês chegaram no Diálogo, que é o podcast de vocês. Vamos falar um pouco agora do digital. Vamos. Né? Não, então, eu era R1, a Fê era R3, eu conheci a Lucília porque ela era de Ipanema, e a Fê era staff da Lucília, e aí, churrasco, evento, sei quem é a Lucília. E aí, a ideia inicial do Diálogo foi mais, acho, da Fê, assim, que veio mais... Na verdade, o seguinte, um dia eu gosto de estudar e eu gosto de transformar Passar meu informação. conhecimento em informações. Então, o que eu faço? Eu pego meu celular e eu faço um áudio. E aí eu mando, gente, li um artigo muito legal. Mas assim, se vocês não quiserem ler, tá tudo bem. Mas é isso. Aí mandei o artigo pra Lucília. E Lucília me respondeu, Fernanda, isso não é um áudio, isso é um podcast. Aí ela, por que a gente não faz um podcast? Exatamente. Por que não faz um podcast? Aí a gente resolveu fazer o podcast. Acho que foi daí que surgiu. Essa frase é muito boa, isso não é um áudio, E é um vocês podcast. têm o hábito, vocês são jovens, de assistir algum tipo de... Independente de... Acho que é que mais ouve a Lucília é Lu. viciada. Eu gosto muito. Mas assim, eu comecei agora a prestar atenção mais nos podcasts na minha área. Eu gostava de muito, sem Coisas ser de medicina, aleatórias. muito aleatório. Então, notícia, enfim, acompanhando
time de futebol, Não, essas pode coisas. falar. Futebol, qual é É. o time? Pode. Botafogo. Ela é botafoguense. Botafogo. Agora ela tá Ah, feliz. gente. Agora ela fala. Aí, Bruno. agora. Aí, ele é São Paulino. Senão ela nem ia Ganhou do falar. Palmeiras, ficou todo Exato. contente, fez um Mas vídeo. nunca neguei, tá? Sempre estive lá. Enfim. Mas quem mais? Fala aí. Aí eu gosto também... Alguns... Casimiro. Tem o PVC, Já- que é ó. o Paulo Vinícius Coelho. Tem É. Linha de Passe, eu escuto bastante. Ó. Aí pra notícia, eu Maravilhoso. tinha uma época que eu escutava muito o Café da Manhã da Folha, o Le Petit Jornal, e aí eu variando, uns Então jornais você assim. já Ela é curtia essa viciada. parada de consumidora. ouvir. Aí eu ouvi um podcast que algum outro médico me sugeriu, que o nome é Tá de Clinicagem, que é um Tá de podcast de Clinicagem. clínica É bem médica. legal, né? E eu falei, poxa, legal. E aí, quando a gente conversou disso, eu falei, poxa, porque tem um de clínica, então é legal essa ideia. E eu mandei mensagem pra eles. Eu falei, temos amigas, a gente tá pensando num podcast, tipo, de vocês, assim, de estudar um assunto, mandou fazer uma mensagem pra revisão. eles? Aham. Ai, que Fazer legal. uma revisão na nossa área e começar. Aí eles responderam de forma super legal, falaram, comecem sim, o início é difícil. É bem difícil. Tentem ver. Eles deram acho que a dica do roteiro, de horários, minutos de episódio. E vocês precisam de um ambiente com acústica boa. O investimento que ele sugeria na época falou assim: invistam no microfone. E depois foi dando umas ideias lá, então foi bem legal. Assim, deu uns feedbacks de aplicativo pra usar, coisa rápida. É. Mas pelo Instagram mesmo, sabe? Mas rapidinho responder. A gente faz de um jeito bem começou. caseiro. Mas aí a É, Fernanda... somos amadores. Tá, a gente é bem amadora. Ele, quando a gente criou, ele queria fazer uma coisa bem caseira. Comprar Não, uma eu ia tele- fazer no uma- consultório. Uma Sim, câmera, sim. uns negócios. E eu falei, pai, Não, quando eu vi que tem. Não, o que- estúdio é muito legal. é né, muito. Não, eu vim pra cá falando, a gente vai melhorar, hein? Esse Você chegou, investimento. né? Quando ele falou isso pra mim, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer vídeos. Tipo, pegar um celular... Sou a rainha de ter um Instagram pessoal, Aham. com fotos bonitas, pedir pra tirar foto, não sei o quê. Gosto de conversar, sentar aqui e conversar com ele. Gosto. Mas eu não tenho a facilidade de pegar e falar sobre a minha área no celular, por mais que eu conheça o que eu vou falar, saiba o que eu vou falar. E eu falei pra ele, falei assim, pai, eu tenho muita vergonha disso. E eu acho que, pra nossa geração, quem começa, sempre rola aquela coisa da vergonha Sim. do começo. A pessoa aponta e fala assim, nossa, ela tem um podcast. Não, ela manda assim, Ela é blogueirinha. É blogueirinha. Eu tive A gente rola. pensou um Residência, pouco eu ainda nisso, tava na como ia ser essa residência. questão de Recepção. A gente crítica. fica se julgando. né? Sempre rola, ai, ela tá se aparecendo no negócio. É. Só que assim, eu olhei pra ele e falei assim, eu não vou fazer uma coisa que não seja uma coisa muito séria. Porque eu quero que seja uma coisa séria para as pessoas entenderem que é sério, que eu não tô brincando, fazendo uma coisinha de palhaçada aqui. Aí eu falei, pesquisei, eu tenho um amigo que faz o jurídico aqui, ele faz exatamente o que a gente faz, só que de advocacia. E aí eu mandei pra ele e a gente achou esse estúdio. Aí já tava tudo pronto. A gente falou, vai ser aqui, a gente bota os negocinhos, a gente pensou no nome, tudo direitinho. Mas eu acho que isso é muito importante, né? Pra você criar o negócio, fazer uma coisinha. Quando a gente começou, eu lembro que da primeira vez a gente pensou, não, vamos fazer. Aí a gente sentou num café. Foi, E verdade. aí começou a escrever alguns temas que, por sinal, a gente quase E quem não que seguiu bolou nenhum. aqui? Então, Foi isso que eu vou você? chegar. A gente pediu mais Aí ajuda. nessa, eu liguei pra uma amiga que ela, assim, ela é de marketing, ela topa todas as minhas loucuras. E aí eu liguei e falei assim, olha, eu tive uma loucura junto com outras pessoas e a gente resolveu fazer um podcast, mas eu tô pensando assim, o que você acha? Eu invisto financeiramente um alô, porque tudo é dinheiro, gente. Tudo é dinheiro. Um alô, dinheiro, tempo, desgaste, é uma logo e etc. Ou você acha que eu começo uma coisa bem amadora e se bombar, eu mudo? Aí ela, você é uma louca, você já tem que começar com a logo, com tudo e etc. Aí ela, que faz esses namings, foi ela que inventou o nome do nosso consultório. Aí ela falou, Que é não, qual eu o vou... nome, consultório? Ara Saúde da Mulher. Ara Saúde da Mulher, galera. Tem um sentido, Ara. De arar, Cultivar. arar, cultivar, em todas as fases da vida. Bonito, bonito. Bonito. É. Aí ela falou, não, eu vou pensar. Aí a primeira que ela tinha pensado seria... Era conversas femininas. Só por femininas ter o Fê. Aí eu falei, cara, mas tem a Lucy, que, né? Que não é Fernanda. Não é Fernanda. Femininas. Femininas. Aí eu até falei, cara, alguma coisa com eu tentando bolar, né? Me achando criativa. Aí eu pensei, lucidez feminina. Aí ficou muito sério. Aí do nada ela mandou diálogo. Aí eu, caraca, A gente perfeito. amou, e ainda Não, ficou muito destacando o legal. GO. Aí a gente chamou uma pessoa pra fazer a logo. Ah, vocês chamaram. Chamaram. As meninas, elas já tinham esses contatos, elas tinham passado pelo processo da criação de uma marca, né, do consultório.
Então, pra mim, foi muito legal. Eu nunca tinha passado por nenhum processo desses. Então, elas vieram assim, existem esses processos, essas pessoas. E aí eu fui conhecendo pra montar... E aí teve a vinheta. Seu primo, meu primo, ele fez artes cênicas, aí eu falei pra ele, cara, o que você Tem um acha? barulhinho. Exatamente. Aí ele falou, musiquinha. não, eu vou dar de presente. Aí chamou uma amiga dele, ela fez uma vinheta especial pra gente, né? E aí, como existe a Márcia, existe várias Fernandas dentro de mim. Aí tem a Fernanda editora, sou eu que faço as edições. As edições do vídeo. E vocês têm que se reunir pra todo mundo estar junto. A gente se reúne. É, a onde gente que vocês fazem? lá na área. No consultório. No consultório, que E era como... vocês... Hoje a maior dificuldade é tempo. Tempo. Tempo pra Coincidir. Para vocês manter a coincidirem rotina. juntos. E estudar. Então, o outro objetivo do podcast, eu acho que a brincadeira foi da Lúcia ter falado isso do podcast ter surgido na cabeça dela. Na hora pareceu brincadeira e a gente resolveu levar a sério. Mas, uma coisa que você tinha falado um pouco antes, que eu acho a maior dificuldade que eu tive, e eu acho que eu tenho até hoje, tá? Depois que eu me formei, é o seguinte: quando você se forma, você faz a residência, você vai entrar pra residência, como você falou. Você senta a bunda, estuda 8 horas, porque tem uma lista. Às vezes tem curso que vai te dar todos os tópicos. Aí tá, você entra na residência. Lá na residência que a gente fez, tem prova a cada 3 meses, com os tópicos, aí você estuda. Quando você se forma, você tá sentada. Aí entra uma paciente perguntando pré-natal. Sai a paciente, entra a paciente falando do sangramento pós-menopausa. Sai outra paciente, entra... Quando você vê, Baralhou as provas todas. você é Você não tem bombardeado. Você não estuda, você tá Exatamente. sozinho. Você É meio Exatamente. solitário, Claro assim. que você vai ligar, discutir um caso, mas a paciente é sua, não tem uma instituição por trás. E o que eu me Chapéu. senti, e eu gosto de estudar, eu gosto mesmo, assim, eu sempre me dediquei. E eu me vi perdida assim, cara, a paciente me perguntava aquilo, eu pensava assim, tá, eu sei. Aí depois eu pensava, a medicina hoje em dia, com a rede social, com tudo, com a internet. Se você pensar, antes as pessoas iam numa biblioteca pra pegar o livro que tava não sei aonde, o artigo, se chegou na biblioteca. Agora você tem acesso a tudo atualizado. Todo dia tem uma atualização. Sim. Você não consegue É acompanhar. desesperador. E isso, Mas pra uma isso pessoa incomoda? nerd, me incomoda. Me incomoda. Não, me incomoda muito. Eu já teria Às me vezes matado. eu paro de mandar... Eu faço terapia, gente. Eu paro de mandar artigo pra Fernanda. Eu comecei a mandar ela, Lucília. Eu falei, A Lucília me manda 10 artigos por semana. Eu falo assim, impossível essa menina tá lendo. É desesperador. Mas olha, Não tem a Lucília no Isso WhatsApp. não tem a Eu falo, menor é bom ter importância. aí. Não, mas eu fico Senão agoniada. Eu já teria me matado. Eu fico agoniada. Você com o seu HD novo... Não, meu HD já tá muito saturado. Não é. Meu velho... eu Não, me mas é sinto tão isso. à vontade. Mas você sabe por quê? Mas é porque você Eu tem tenho essa- experiência. Não, tudo bem. Mas Sim, assim, isso é verdade. Mas Nunca é tinha só pensado isso. nisso, é verdade. Ele tem a tenho a experiência, experiência aí, de por que isso exemplo, não é ele mais- já. O que tá escrito na coisa, que é a primeira coisa pra usar, cefalexina, ele olha e fala assim: olha só, a minha experiência não é cefalexina, Não, é não entendeu? É só isso. É. Não é só A gente isso. ainda tá se provando. Não é só isso. É só a certeza da perspectiva retrógrada. É aquilo que você olha para trás e já sabe o que vai acontecer. A gente não nasce Sim. Benjamin Button, né? Sim. Não nasce, né? Benjamin Button É ele mesmo. É assim. não nasce. Ao contrário. Então, eu tenho certeza que não faz a mínima diferença mais 5 artigos. Não, eu sei disso. Hoje eu tenho essa certeza. Então, Mas é hoje difícil não me chegar. incomoda, porque esse a mesma- essa é a não. minha paz. Não, mas então, isso é uma coisa que você me Terapia. fala hoje e eu falo, tá errado. Mas quando eu estiver aí, eu vou pensar, eu não deveria ter ligado menos. Mas eu acho que o podcast, ele deu uma função de Pra ter estudar. um script. É. Tipo, a gente pega um tema... obriga a que- estudar. e o tema que a gente põe é um tema que a gente acha que vai ter interesse, mas é um tema que pra gente é interessante. Aham. Não, A gente eu teve vi no o- consultório a isso, gente vamos sentar e estudar, entendeu? É muito Vocês bom. colocaram o Por último demanda. da menopausa muito Da arrumadinho, rotina. né? Foi uma É coisa que eu acho que eu, muito legal. principalmente, eu tive bastante deficiência. Eu falei, poxa, pré-natal, na residência, você sai sabendo muito. Muito. A parte da As questões obstetrícia, né? da mulher no menacme e tal. A menopausa, a minha formação era bem cirúrgica. Então, eu sabia, assim, as cirurgias, urogineco. Falei, mas e a rotina basal, né? O pré-natal você do vai entrar, climatério. não. Eu E a queria... qualidade de vida. Exatamente, né? eu queria Aquelas essa queixas. questão. O E a gente problema gostou. todo é o seguinte, vocês têm tudo bem tabuladinho. É igual uma grande paleta de cores. Você sabe que o verde com o vermelho vai dar um marrom. Mas na hora que a paciente senta e ela vem com uma Várias cor e diferentes. pinga Exatamente. um Mas preto, sabe você a não cor. sabe o que vai acontecer É, dentro é da isso. SOP, É. dentro da Não lê o livro, menopausa. não quer seguir E a vai fazer evidência. toda a diferença aquilo. Mesmo que você tenha todo aquele script completo. Sim. É, né? com certeza. Eu colho preventivo, eu peço mamografia,
Mesmo que você saiba vocês tudo falam muito aquilo, de individualizar paciente no podcast. quando dá a pra ver. paciente Sim. coloca ela pinga uma gota. Então, é ouvir mais, Sim. né? Com Saber é certeza. muito importante, mas saber ouvir, e por isso que você falou, você espera uma semana, você não tem aquela resposta certa, uma semana, 15 dias, É né? isso. Passa você vai ter aquele nariz Discute de o cera. caso. Você sabe o que é Exatamente. nariz de cera? Não. Eu Nunca não. ouviram falar nisso? Quando a gente prepara, eu vivi uma época que a gente preparava muito trabalho e eu fiz muita prova para doutorado, para mestrado, e eu tinha que competir com um nego que vinha, mas era da época, não era digital, a gente tinha que ir no Index, né? Sim. Então a gente já preparava prova, 15 tópicos de dissertação de determinado assunto. Só que era endometriose, blá, blá, blá. Só que quando sorteou a endometriose, era assim, aspectos clínicos, faça uma reflexão da endometriose. Então era assim. Então a gente já preparava o Aberto. nariz de cera, que era um assunto de uma página e meia, servia para tudo. Ai, gente, maravilhoso. Era um chat GPT Daquela época. daquela época, que a gente já... Os professores falavam isso, nariz de cera, disso. Então já tinha tudo pronto. E eu desenvolvia o assunto a partir daquele negócio. Sim. Então era só encaixar, Encaixar. sorteou o tema tal, pum, enfiava aquele negócio. Então, por isso que a gente estava falando... Não sei o que a gente estava falando. Da Da dificuldade de do... fazer todos Dos tópicos. É, tópicos, exatamente. Que a gente no consultório, a gente não tem isso. A gente não tem um script. É o que você chega no consultório, a pessoa vem com sangramento uterino, ela chega com a dúvida de uma infecção. E assim, você só se depara com as dúvidas e os problemas quando acontece. Aham. Então, a gente vê muito isso. A gente tem grupos de ex-residentes, né? Então tá lá no WhatsApp, o grupo, todo mundo falando. Vira e mexe aparece. E essa dúvida tal, e essa pergunta tal, todo mundo fala. A gente fala, ouve o podcast. O de IST, então, todo mundo pergunta. Porque agora tem negócio lá da citologia meio líquido. Sim. Aí perde germe... E aí, faz o que com germe infeccioso? Aí eu, ouve o podcast, que você vai saber. Aí todo mundo, não, me fala aí rapidinho. Falando, não, ouve o podcast. ótimo, pra- Mas você sabe que Mas aquilo é virou um vício, né? Esse negócio do meio líquido, vocês estão Total, falando. um caminho sem É. volta. A A gente gente chamou aqui chamou o Mário também, Romero. Assim, a outros minha dois. esposa, ela faz reprodução. Eu então, ela faço pede só muito exame que eu não estou acostumada a pedir, né? Captura aí. Mas aí você vê aquele monte de xizinho para colocar, aí dá uma vontade, né? Exatamente. Porque eu sou do meio A gente chamou analógico. Yara e o... Não, é porque pra hoje está falar se sobre isso. substituindo. A Yara gosta de fazer pré-testes. Né? Você pega o Fábio Russumano, ele faz mais citologia, ele está à vontade. Eu sou da época analógica, da cito. A tendência é ser substituído pelos testes, né? Vocês falaram Você isso seleciona. no podcast. Agora, aí começa... Pensa 30 bem no xizinho que anos. vai vir, né? É. O que você vai fazer com aquela resposta esse resultado, ali? né? Exatamente. Então pensa. E é muito xizinho. Aí você olha assim, tem gonorreia também. Aham. Também tem clamídia. É isso. Aí você bota Como é que pra um você cara... explica pra essa pessoa Aí depois? você pega o Mauro, tá? Que é pra mim, ele é o O cara. top da DST no Brasil, né? Ele pede tudo. Ele acha muito importante pedir tudo. Clamídia, ele acha importantíssimo. E ele diz o Eu porquê. não acho importante, entendeu? Eu não tenho assim... Pô, mas aí a gente não vai ficar discutindo algum artigo que vai dizer que é ou não é importante. Para ele é muito sim. importante. Uhum. Para mim não é. E eu tenho uma preocupação da forma como aqueles quadradinhos estão prontos e foram colocados pelo laboratório, para mim botar aquele X ali. Sim. Com certeza. Porque a mulher veio para mim sem sintoma nenhum, tá conversando sobre a filha que fez 15 anos da queixa. festa, eu tô colhendo um preventivo e aí tem um quadradinho da clamídia. E 30% de clamídia eu vou diagnosticar sim. Entendeu? Tá certo, tá? Mas será que eu tenho que colocar aquilo? Então, isso, tem que pensar nisso que você essa falou. coisa é uma É, coisa difícil. E hoje preocupante. os laboratórios Aí têm até- muito painéis, então assim, Tudo. tem horas que a minha vontade eu O queria painel ligar, é eu já pior, falei você não um dia, pode O painel é muito escolher. ruim. Eu já porque liguei pro falo, laboratório Eu quero falando- isso, mas ó, isso daqui eu não quero. Aí- Porque aí- quando você- é aí vai isso. tudo. Aí vem alguma vem coisa coisa que você alterada não que não tem quer. importância, aí a paciente, você fala, está normal. Aí ela fala, Mas isso doutor, não é está possível. alterado. Está normal.
Não, está alterada. Aí É, você bem tem que chato. voltar, Explicar. sentar, explicar tudo. Então, assim, eu já liguei um dia pro laboratório e E até falei ela assim, se convencer eu não que quero não tem painel, eu grau. só quero o X específico que eu vou marcar. Ah, não, mas aí o plano não aceita. Tem que vir tudo. Aí eu falo, gente, vontade de apagar a outra parte, sabe? Mandar bem só com a chato. parte importante que eu Sim. quero. Isso é muito difícil. E como é que tá a vida de vocês, assim, com relação à rede social? Isso. A gente vai chegando no nosso momento final. Então, eu Passa acho que esse é rápido, o né? ponto Passa. máximo, porque se a gente está falando do diálogo, Que é uma rede, tem É. uma mídia, uma a gente questão- também faz uma mídia, né? uma questão digital aí. Sim. Eu queria ouvir de vocês três, dentro do olhar do novo ginecologista com RQE, porque o que eu vejo lá nos meus residentes é assim, enquanto eles são residentes, eles estão caladinhos. Saiu da Alguns. residência... Aí, Não, não. a gente tá numa geração que tá até mudando. eu Tem sou- residente Eu já. adoro todos, tá? Eu adoro. Eu sou parecido com o Aguinaldo. Mas não sou tão bravo, não. Ele era uma época que ele era chamado de Hell's Kitchen, que ele jogava pinça. Então ele era bravo. Olha Ele só. era bravo. Jogava Ele pinça é bom. Olha Pinça. só, eu vejo os residentes esperando muito, muito tirar, e é certo, porque está dentro da legislação, das normas, né? Que depois que você adquire o seu canudo, seu RQE, eu sou especialista, eu me identifico na rede como um especialista, ok. Mas existe uma coisa assim, tão represada, eu sinto eles se represando. Aí quando se formam, tiram lá o negócio, pum, aí espalha. Pum, aí a importância da Disso. internet. Eu só vejo trendzinho. O que eu tenho visto, tá? Eu fico vendo candidíase. De repente começa Mirena. Endometriose. E parece que tá todo mundo na mesma Tá dando a hype. mesma O coisa. mesmo assunto, né? Eu não sei se alguém tá dominando a gente. Não sei se é a Big Data, não sei se é o Mark Zuckerberg. Como é o nome dele? Mark Ele Zuckerberg. é o dono. Ele é... Porque fica todo mundo num trenzinho, né? Pá. Será que isso é tão interessante? A internet, para mim, e eu vejo com uma forma muito mais de entretenimento Sim. do que cartão de visita. Sim. Mas hoje Mas você mudou. fala com todo mundo e fala assim, não, Você não tem isso é Instagram? muito importante Como ter. você não tem? Como é que a gente distribui isso? Pondera isso, né? O molho que a gente vai dar. Como que vocês veem Na isso? sua Vocês têm rede? a sua rede social? Vocês acham isso importante? Palavra de vocês. Então, meu perfil no Instagram era fechado até o ano de 2020. Quando a Fernanda, que já Uma tinha brilhante Instagram... ideia. a Fernanda já tinha Instagram aberto, já postava sobre medicina. E aí, a pandemia, ninguém fazendo nada. Ela falou, o que você acha da gente começar a gravar lives? Que eu tava na época da live. A gente vai falar sobre... O que você acha da gente falar sobre dúvida dos nossos amigos? Então, era live, né? Era dúvida dos nossos amigos. Era o nome. O nome da live. Então eram coisas corriqueiras que realmente a gente recebia ali no WhatsApp e Aham. tudo. E deu muito certo, a gente fazia isso uma vez por semana. E aí foi quando eu tomei a coragem de abrir a minha rede social. Rede social eu falo Instagram, porque é a única coisa que eu mexo. Eu não Aham. mexo no Twitter, não mexo no Facebook, pra mim é Instagram. E aí eu resolvi abrir. Antes, era só foto minha, pessoal, com a minha família, com meu namorado, com meu cachorro, às vezes de biquíni, coisas Exato, pessoais, né? é. E aí, tive um certo cuidado de tentar tirar o que talvez eu não quisesse tanto expor. E aí, eu comecei a falar mais sobre ginecologia. Eu não tenho Instagram. Eu falo sobre ginecologia, eu falo sobre medicina, porque eu gosto de falar. Mas eu não tenho um Instagram assíduo de medicina. Aham. Do tipo, toda semana tem uma postagem e... Uma informação. Não, é o meu Instagram que é pessoal, mas que eu falo... É um meio a meio. É como... É o meu limite, sabe? Você não usa ele para atrair para o seu Então, para-ara consultório. uso. Usa. Eu posto vídeo, eu posto o que eu faço, de vez em quando eu posto algum conteúdo Você acha médico. que isso é importante? Eu acho que isso é importante. A paciente te conheceu de alguma forma, ouviu falar e fala, pô, eu quero conhecer como é a Fernanda. Então, Consultório, você mas- acha isso? mas eu acho que poucas pessoas... Como eu não tenho aquela coisa de postar sempre e de estar querendo aumentar o número de seguidor, eu acho que as pacientes não chegam pra mim por conta do meu Instagram. E tá tudo bem, eu já entendi isso. Porque eu não quero isso. Então, isso foi um limite que eu botei. Eu não vou fazer dancinha. Então, existem limites pra mim.
Mas o que eu sinto é que, um exemplo, e isso eu acho que o Instagram me ajudou. Às vezes um amigo de infância, às vezes uma Quer ver pessoa... como é que você é, Exatamente. como é que você tá hoje. Ah, a Fernanda é ginecologia. Vou marcar. É verdade, a Fernandinha aí, ela tá atendendo. Vou lá no consultório dela. Então, fala, assim, é mais os amigos. E os amigos dos amigos que me vêm ali e resolvem aparecer. Fernanda, esses dias, recebeu uma paciente. Eu mandei uma foto. Tava né? lá, a secretária botou indicação, Instagram. Aí eu mandei, viu? Meu esforço tá valendo a pena. Fernanda posta muito mais que eu. Fernanda é super certinha. Como é que você vê, Fernanda, o Instagram entrou como uma nisso? ferramenta Cara, que auxilia no teu, Então, na tua clínica? O meu Instagram também era fechado, era um Instagram só pessoal, mas eu sempre postei muito. Assim, é isso. Eu acho que o algoritmo. Gente, é um amor e ódio que eu tenho. Eu escuto o Instagram no mudo. Então, eu não escuto quase nenhum médico, a não ser que ele escreva alguma coisa. É a minha relação com o Instagram. Mas eu sempre gostei de postar quiz, então eu sempre botei muita imagem e era quiz pra paciente. Aí eu desenhava em cima de uma forma super amadora. Aí teve um dia que uma gineco de São Paulo, que eu seguia, Qual e é? é a Rebeca. Ela é ótima. Eu acho ela genial. O E ela me Instagram dela repostou. é ótimo. Ela chegou, Ela é genial, assim, essa mulher. Que Instagram a lindo. pessoa não me conhece. Eu não ia ganhar nada em troca. Eu tinha meu Instagram fechado. Eu nem sabia, eu acho que na época ela me seguia. Eu não sei se eu seguia, ela seguiu de volta, sei lá. Aí ela mandou assim, gente, então, só pra avisar, tem uma menina, e tem uma gineco que eu nem sei porque eu sigo ela. Mas eu sigo ela. Gente, ela tem uns quiz muito legais. É muito interessante pra residente e acadêmico. Cara, ela falou isso de graça e me marcou. Corta a cena. Tinham, sei lá, 300 pessoas me pedindo autorização. Aí eu vou ter que abrir, né? O Instagram. Então, meu Instagram, na verdade, se você olha hoje em dia, eu acho que os pacientes gostam, mas ele acaba tendo muito ensino para acadêmico e residente. Porque é isso, eu ponho muita imagem. Aí nessa, quando eu ponho a imagem, a pessoa vai lá e fica curiosa, o paciente. E o residente acaba tendo um aprendizado de imagem. Aí eu resolvi abrir, a gente fez as lives, mas eu sou que nem a Fê, assim, eu gosto de postar. Eu não sei e eu acho importante, tá? Eu não sei me vender. Eu sei falar bem hoje em dia, porque depois de tanto você fazer... É o primeiro vídeo que eu fiz, gente, eu gravei 20 vezes na pandemia, não tinha nada pra fazer. Então eu gravava, eu escutava, não gostei. E aí nessa, o que eu fiz? Olha, então, né? Agora eu gravo de primeira... Ah, tá ótimo. Então antes não era, e eu comecei a fazer. Mas eu não acho que eu vendo o meu rosto, as informações... Porque é isso, eu não aguento mais ver candidíase, endometriose. Então eu só vou postar, gente, quando eu tiver uma inspiração criativa. O Instagram da Fê, e eu tento fazer isso também, é uma coisa bem pessoal. Eu tenho dificuldade com isso. Você pagar uma empresa, pra empresa fazer postagens de você, pose, trate sua candidíase. Sim. Eu tenho um pouco de dificuldade com É. isso. Então, isso, não sei. Mas uma coisa que eu acho importante, eu já falei pra Lúcia, que agora vai começar a entrar no meio do particular, e todas as pessoas que entram, eu falo o seguinte... a rede social, eu gosto, tá? Eu gosto de editar. É um prazer. É um prazer. Hoje em dia, eu já pago o aplicativo pra editar. Eu faço com uma rapidez, assim. Eu tô na fila, outro dia eu tava na fila, no elevador do plantão. E a Ela é menina muito falou rápida. assim, cara, você acabou de postar no Instagram da Ara, porque eu também faço o Instagram da Ara junto com a Fê. Aí ela... Cara, Não, você na fez verdade, muito ela faz rápido, tudo, você gente. fez no Fernanda momento, faz tudo. Você fez no momento do Exatamente. elevador. Eu falei, gente, você faz tanto que fica fácil. Difícil é você ter a criatividade de uma coisa nova. Então, assim... Eu comecei a fazer e fica meio que orgânico. Mas, eu não sei, assim, recentemente eu tive esse paciente que veio... Ah, não, lembrei o que eu ia falar. Eu tenho falado para as pessoas o seguinte. Você pode não gostar de fazer Instagram. Se você não mostrar o que você faz, a Ninguém pessoa vai não saber. Então, assim, cara, às vezes tem gente que tá em equipe boa. Dá plantão em um lugar, mesmo plantão hoje em dia não é a coisa que eu quero fazer pra minha vida, mas enfim, é uma coisa que a pessoa fica visão. Pô, é isso, trabalha lá, no lugar, referência. Sim. Cara, tá no consultório, pode não ter paciente nenhum. Tira uma foto, você tá no seu consultório. Cara, se mostra pra pessoa saber o que você faz. Sim. Senão, a pessoa... Acho que essa é a se a intenção. pessoa, eu acho que é isso. Hoje em dia, eu brinco. Eu amo entrar em Instagram de restaurante. Eu escolho meu prato antes de chegar no restaurante. Também. É isso. Eu não vou escolher o médico pelo Instagram, mas eu vou olhar o endereço do médico. Eu fico muito pé da vida quando eu tô indo pra um lugar. Cara, eu vou ver o endereço, vou ver o Instagram. Cara, a pessoa não botou o telefone nem o endereço no Instagram. Tipo, o Instagram virou que antes alguém procurava no Google. Eu não vou procurar no Google, eu procuro no Instagram. Então, eu acho que, assim, o médico pode não ser aquela pessoa Ele tem que vai existir falar, ali. que vai se vender, mas ele vai ter que estar ali com onde tá o consultório, qual é o telefone. Posta seu dia. Eu falo, não quer aparecer sua cara, posta seu dia a dia entrando no hospital. Pelo menos a pessoa vai saber. Ih, ela opera nesse hospital. Ela atende pré-natal.
só pra você ser, de alguma forma, alguém te ver, entendeu? Isso você diz dando dica pra pessoas que querem abrir o Instagram, querem fazer um perfil profissional, né? Isso. Porque assim... Isso é um outro dilema. Ter dois perfis. Eu fiz o meu é o mesmo perfil. Gente, eu não ia ter condições de gerenciar os dois. E a O meu Márcia, é o que mesmo tem também. O E você, perfil Lucília? Você já tem do seu profissional perfil? mais Então, o podcast. Não, entendeu? aí eu falei, gente, vamos fazer um perfil do podcast? Elas vetaram. Porque eu pensei, vai ser muito trabalho, mais um perfil. Mas eu procurei Mas a gente muito esse pode perfil revisar do isso se podcast. vocês acharem, A tá? gente não tem, porque foi vetado. Quero dizer que a vetado. Fernanda da TI teria feito. A raça do diabo. Mas, enfim. Eu acho que eu tô começando agora. Meu Instagram deve ter... Desde que eu formei, eu abri o Instagram, mas não fiz nada. Eu só comecei a me acostumar com as pessoas me seguindo sem a minha autorização, pra ver se eu ficava confortável. Porque é isso, difícil, um pouco né? difícil. De repente, pessoas que você nem viu estão te seguindo e curte uma foto. E eu ficava assim, ai meu Deus. Mas aí eu fui me acostumando. Aí, também, eu pergunto muito pras meninas, né? Toda hora eu pergunto. Eu falei, gente, eu tô tentando começar. Eu sinto que eu tenho uma demanda, que chega uma amiga, que nem ela falou. Chega alguém e fala, você tá atendendo em algum lugar e tal. E eu não tinha local pra atender. Aí a Fernanda falou, arruma um local. Só arruma um local, Só coloca o começa. endereço e Vai. vai. Aí eu comecei, tem um mês, assim, que eu comecei, demorei, aí consegui um local, consegui um endereço e já tive algum retorno, e foi bem legal. Mas é um momento... Petrópolis você já desistiu. Eu não sei. E essa pergunta é da Essa terapia. pergunta da terapia, deixa eu ver lá. Vai ficar para uma outra. Mas assim, eu tô gostando de morar no Rio, então tô vendo. Tá Tô fluindo. vendo. Eu não tô me impedindo de aproveitar as oportunidades que estão aparecendo agora. Aí eu tô deixando. Mas enfim. E aí é isso, eu tô me habituando a isso. Eu nunca fiz um vídeo no meu Instagram, nunca fiz nada. Mas, por exemplo, quando eu era residente da Fer, ela amava fazer vídeo, né? Assim, comentando alguma coisa Eu legal. boto todos os residentes pra Ela fazer criou bobagem. um quadro, né? Não, criei um quadro que era bem legal. Era o nome era Histórias Inspiradoras. Histórias inspiradoras. Porque eu fazia ultrassom conversando com a paciente. E demora toda meia hora. hora a ultrassom com a Lucília falando com a paciente. Ela tá Eu perguntando tava pro filho da aprendendo e paciente conversava o que ele e faz, perguntava. E vira e mexe tinha umas histórias muito legais e tinha uma imagem. Então, teve um dia, eu lembro, a paciente, ela veio, sei lá, de Paraty, acordou 4 da manhã. Sim. E tava 4 anos pra ter um diagnóstico, sei lá, de um pólipo. E a gente conseguiu fazer e tal. E ela agradeceu muito. Aí a Fernanda, nossa, que inspiradora. Vamos explicar aqui como é que é a dificuldade do SUS e fazer um quadro. A gente fez o vídeo. Então, assim, já fui me habituando a ser vista, que não era uma coisa que eu queria. Encontravam a Lucília no hospital e Mas falavam, com- você é a menina do Histórias Inspiradoras da Fernanda, né? exatamente. Mas escondida no Instagram da Fer, sem nada no meu Instagram, porque não tava ainda fazendo nada, né? Habituado. E aí depois... Se der ruim, tá no dela. a Fernanda É. edita, ela posta, enfim. Mas é agora, eu não sei se você também passou por isso, eu fiquei nessa dúvida, se eu fazia um Instagram profissional ou se eu manteria o meu. Acho que tem muito benefício em fazer um Instagram profissional para você ter mais tranquilidade de postar no seu privado as coisas que você Dividir, quer. né? Às vezes até coisas em relação à segurança. Você fez uma viagem, você quer postar, seus amigos vão comentar e vão te dar dicas. Mas eu também percebi que eu não ia ter condição de manejar dois, um ia faltar. Aí eu simplesmente abri o meu e tá lá, assim. Mas eu ainda não comecei a trabalhar nele. Tô indo bem E você fica com devagar. medo do julgamento. Eu acho Ai, que que esse, vão achar do que eu tô falando, esse é o sei pior, lá. né? Eu acho que é o julgamento. Na realidade, quando a gente participou do congresso agora de ginecologia regenerativa, a gente entrevistou um médico que ele tem mais de 2 milhões de inscritos no canal do YouTube, Bruno Jacó. E ele, assim, ele é um fenômeno. E ele falou uma coisa lá no podcast, no dia do congresso, falou que, assim, no começo vão rir de você. Vão zoar, vão caçoar, mas depois vão te aplaudir. Então, assim, o que ele quis dizer é, comecem, né? É muito difícil, ainda mais pra gente, porque a gente não sabe fazer nada, né? A gente não ensinaram isso pra gente, né? Se pedir pra eu fazer uma cesárea de urgência, eu vou fazer muito rápido. E eu não vou ter dúvida que eu fiz aquilo ali tudo certinho, perfeito, tá entregue, entendeu? Agora vai me pedir pra fazer um vídeo explicando qualquer coisa. Vai ser difícil, porque eu não fui ensinada. E você fazer um vídeo, o diálogo, por incrível que pareça, eu acho até mais fácil, porque a gente tá discutindo de médico com médico. Você transformar um conteúdo interessante pro leigo, sem usar algum termo técnico. Você faz isso no consultório, mas você colocar a sua cara ali e ver o que... E é isso. Eu acho que muito, julga muito.
Eu acho que a gente... Você também falou também, quando a gente estava no Vocês foram making off. julgadas, Tá muito bom. Ah, O nível- muito Que obrigada. bom, que bom. O nível eu acho excelente. É, eu foi acho muito que bom. ele pode ser usado para qualquer Aula, residente de residente ginecologia, mesmo, dar aula. bom. para mesmo. dar um seminário, É. aqueles seminários que fazem, né, toda semana. Então, as dicas, está muito bem estruturado. Eu acho que vocês não devem parar. É difícil se reunir muito e difícil. tal. Vocês estão de Aumenta parabéns. um pouco o Muito. tempo, mas Mantém. mantenha. Mesmo que seja 15 minutos, mesmo que seja em 10 minutos, faz uma pautinha. Vocês são muito articuladas, todas As três são muito articuladas. sabem falar muito bem. A ideia é muito legal. Quando a gente começou, a coisa gente tudo- pensou em fazer também. A gente falou, vamos fazer sobre assunto de medicina. Mas e nicho, uma coisa que é importante. É A isso. gente Você atingir definir o um seu nicho. Isso é muito importante. Então, assim, meu nicho tá muito diferente do nicho de vocês no podcast. O nicho de vocês é ensinar, é o residente, ou até aquela pessoa que esqueceu aquele assunto, quer revisar aquele assunto. O nosso não, é literalmente passar para residentes e médicos ou pessoas que... Eles são muito parecidos e próximos, não é muito diferente. mas acho que Mas até vocês se estão muito complementam. ligados. Eu acho que é exatamente complementa isso. muito. Exatamente. Eu acho. Mas ele atinge um nicho de E eu outra, vou outro aproveitar assunto. aqui, já que a gente está acabando, né, Márcia? Ih, o que você quer? Você vai pegar Eu o vou negócio pegar. delas. A gente pode aproveitar e criar um espaço para vocês. Não precisa Ai, ser que legal. mensal, né? Não tem custo nenhum. Com certeza. E vai ser um prazer a gente ter um assunto de ponta. Sim. É. E a gente vai cobrar. Sim. Então a gente se reúne, Uhum. você vai falar sobre menopausa. Então aí o assunto vai ser médico mesmo. Sim. E a gente bota o logo do Vai ser diálogo. um diálogo de gineco pra Ai, gineco. adorei. legal. Muito Eu bom. acho que a gente faz um sinergismo, Sim, entendeu? sim. Porque vocês têm uma rede de relacionamento, Uhum. a gente tem a nossa, e certeza. elas podem ser multiplicadoras. Sim, Né? com certeza. A gente sente muita falta. Também nunca foi um propósito. Eu sempre fugi. Eu já fui muito ligado a evidências, a trabalho. Hoje eu quero distância. Eu já fui muito digital. Às De vezes ter a parece máquina uma digital ditadura, melhor, né? de tirar as primeiras fotografias de cirurgia com uma máquina digital no hospital, de fazer o site do hospital. Hoje eu não estou mais ligado nisso. E eu fujo um pouco do engessamento dessas coisas. Então, se você pegar os 37 episódios nossos, tem 3 de Falando. assuntos médicos. Aham. Né? Mas eu sinto a falta, porque eu tenho uma demanda das pessoas querendo Uhum. menopausa, Sim. climatério, contracepção, Sim. assuntos que vocês Não, fazem de forma muito brilhante. Então a gente pode criar um time, eu sei que vocês também estão apertados, a gente tem já uma lista de pessoas, porque agora, o que está acontecendo? As pessoas estão querendo vir. Antes a gente tinha Mas isso é muito dificuldade. bacana. Isso é muito legal. Então a gente faz uma lista, Feedback a cada legal. 6 A semanas, galera pede, a né? cada É isso, legal. tantas semanas, vocês já falaram, olha, contracepção. Vocês Sim. fazem aquele negócio. Passa pra gente. Não, Não, e a lógico, gente claro. faz a pautinha, fica muito legal. Né? Não, eu brinco com as meninas, gente, eu ia adorar escutar a gente. É. É que a gente tem o trabalho Pronto, de gente. estudar, editar, mas, pô, pra pessoa que tá, é isso. E não tem Que que, tá- ser muito trabalho. É isso que eu quero. Pra vocês não tem Vocês têm não. muita competência. É só depuração. Pegou a informação do artigo vai. e tal, papapá, montou. Porque a gente também. A gente Porque as chama um pessoas- médico experiente, com notoriedade, talvez em contracepção, pra Pode contrabalançar. ser um bem paper legal. específico que saiu e destrinchar Exatamente, um, né? é. Que esteja... Vamos criar essa. Evidência. Vamos. esse Gente, link pode- aí. Achei Pode muito pensar. bacana. Muito obrigada muito pelo legal. Eu convite. agradeço a presença. Aqui, A presença gente. completa do diálogo. É. É a coisa É mais difícil. difícil. Sim. É um Muito difícil obrigada. convidado. Ah, meu Deus. Gente, que coisa Que chique. De prontidão, foi muito bom. Não, Muito obrigada. Eu falei pras meninas, eu falei, a gente foi bem facinha, hein? Eles falaram pra ele, vou com certeza. Não, eu fiquei animada. Muito Mas E obrigada. foi muito aproveitem todos, cliquem aí no sininho, Isso aí. se inscreva no canal, ouçam o diálogo no podcast, no Spotify. Spotify. É, em breve a gente vai fazer aqui um conjunto. Um mix. Combinado. Muito Grande legal. abraço. Muito obrigada. Obrigada. Mesmo.